Olá, pessoal! Muito bom dia para todos que forem chegando aqui no Decodificamente, para quinta-feira de manhã, no horário das lives. Tudo bem com vocês? Quem for chegando vai falando um oi, tô aqui, já diz de onde você é, porque hoje o nosso encontro é muito legal, muito legal. Tudo bem, Ale? Linda do meu coração. Hoje o encontro vai ser maravilhoso para vocês que estão frustradas, que já tentaram de tudo, e eu estou com vocês. Porque a gente precisa descobrir esse oculto que a gente não consegue emagrecer. Caramba, né? Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Todas as quintas-feiras, a partir de hoje, eu vou trazer para vocês um profissional da área que associou a terapia para ter sucesso na sua profissão. Então, eu quero mostrar para vocês, a todas as quintas-feiras de manhã aqui, pessoas que têm outras profissões e aliaram a terapia. Para você que está aí com dificuldade, de estar com medo de fazer transição de carreira, ou está com ideia de ajudar o próximo e não consegue associar com a sua profissão. Então, toda quinta-feira de manhã, eu vou trazer alguém aqui para falar com vocês e para mostrar que sim, a gente consegue associar tudo com terapia e você se torna muito melhor. Então hoje eu vou trazer aqui, daqui a pouco ela já vai pedir para entrar, daqui a pouco ela, assim que ela pedir, a gente já começa a conversar com ela aqui, porque vocês podem... Nossa, é muito interessante. Fez a minha vida estar mudada, ela faz parte dessa mudança também, se vocês perceberem, já estou um pouquinho mais magra, e esse processo de não fazer dieta, não fazer regime, gente, porque para mim é entrar numa dieta, num regime, eu já tenho mais fome, eu fico mais ansiosa, eu como até a parede, eu não tinha nem fome, de repente eu começo a ter fome, a gente não sabe da onde vem essa fome que tanto aparece, e os traumas de fazer dieta, né? Para quem me conhece aqui sempre, eu sou um ioiô, né? Eu tô magra, de repente tô gorda, e o que eu faço, né? Então, por que se engorda de novo? E por que emagrece? Porque tudo tem alguma coisa envolvida. Tá legal? Aí, Carol, pode entrar. Você aperta para mim esse mais aqui embaixo, que é uma câmerazinha, né? E aí a gente já conversa. Aí você conta a sua história falando de você. Legal? Pessoal que for chegando, já vai fazendo um oi. Aê, legal. Ai, tudo bem? Vamos lá? Conseguiu? Tudo bem, Karine? Ah, ela falou, eu quero o link. Eu já, já curte a página, né? Já segue a página, porque toda quinta-feira tem coisa. Segunda-feira à noite também tem live. E esse mês inteiro vai ter coisas novas aqui no Decodificamente. Eu tô voltando toda a parte nova, né? A psicossomática. Eu voltei para valer. Por um tempo a gente ficou falando sobre energéticas, porque a gente precisa entender que para entender a mente existe uma base energética. Então vocês entenderam. Agora tá na hora de decodificar, né? De fazer. Aí, então vamos lá. Aí você aprova agora. Isso, Oiê! ativou. Aê! Seja bem-vinda aqui ao Decodificamente oficial, né? Que a gente está sempre junto. Tudo bem? Já está me vendo? Tô vendo, tá tudo certo aí? Tá ouvindo? Eu não estou Bonitinho? vendo você ainda. Daqui a pouco ela aparece. Apareceu? Aqui. Ainda não. Ah, Ué? vamos embora. Estou te escutando. Se você está me vendo, pessoal, está vendo as duas? Na página ou só eu? Agora eu apaguei. Aí. Ah, esse comecinho é sempre meio truncoso aqui. Mas, pessoal, fica aí que o assunto é legal hoje. Tá me vendo, Carol? Eu tô vendo, ó. Falaram aqui que dá pra ver as duas, então tá tranquilo. Tá legal. Então, eu tô vendo só eu. Então, meu deu pane e não tem importância. Olha o meu perfil narcisista querendo estar sozinha aqui, ó. Ixi, vamos lá. Não tem muito pra gente falar disso aqui. Então, vamos lá. Eu já apresentei, falei o propósito dessa live, da gente estar junto aqui. E aí eu quero que você se apresente, fala pro pessoal o que você faz. Vamos lá. Então vamos lá, gente. Eu sou terapeuta nutricional, né? Trabalho aí com uma abordagem sem dietas, né? É um olhar bem diferente da nutrição. Já atendi como nutricionista, né? Tradicional, que eu falo, então passando dietas. Então pude perceber bem aí, né? No perfil dos pacientes, como que é a adesão sem dietas, a adesão com dietas, né? E hoje é uma abordagem assim, para focar, né? Para entender o porquê que você come da maneira que você come, né? Então, entender as relações ali dos sentimentos, do comportamento, né? Relacionado com a alimentação.
né? E identificar ali o porquê dos exageros, o porquê que você come desse jeito, trabalhar em cima disso, não só da alimentação, né? É em conjunto, pega um todo aí, né? Legal. Eu não consigo te ver e eu não sei se a gente vai conseguir gravar. Como que fica? E Não agora? consigo. Não sei, Será que é deixa eu ver. melhor? Peraí. Pessoal, desculpa, só estou arrumando aqui porque vocês estão assistindo ao que é ao vivo, mas eu quero gravar porque tem muita informação nessa live para você poder passar para as pessoas que você conhece, que vai fazer a diferença na vida. Até o final, ela vai trazer para vocês aqui um teste para vocês saberem se vocês estão com problemas emocionais com a comida. É muito legal a live de hoje. Então, fica até o final. Já. Aí, tá aqui. Vamos ver de novo aqui. Aceito. Vamos ver agora. Ativou ao vivo. E aí, apareceu eu agora? Não aparece. Mas tudo bem. Não tá Depois a gente, aparecendo? depois a gente descobre Mas como você fazer. vai conseguir gravar ou não? Não sei. Mas vamos lá, vai. Vamos fazer, porque tudo tá certo. Então, no final, o que deu, deu. Se gravar, gravou. Se não gravar, a gente faz outro. Ai, tomara que dê certo, né? Podia fazer um workshop, né? A É. gente juntar o pessoal numa sala de Zoom para a gente fazer uma coisa geral. Ah, acho mais legal até. Aí, ó, você vê, o encontro começa a dar a possibilidade de a gente fazer, porque o tema é muito legal, a vida da pessoa, estou dizendo pela minha. Mas vamos lá, vamos começar. Então, vamos lá, eu vou fazer umas perguntas aqui, vamos fazer tipo, eu sou Faustão, agora, entrevistando, né, o Jô Soares. Bora. Aqui por um propósito, porque ninguém quer fazer dieta. Então, assim, vamos lá, é possível emagrecer sem fazer dieta? Essa é a pergunta que não quer falar. Sim, essa é a boa já de cara, né? Então, pleno feriado, aí vamos dizer que sim, gente. É possível emagrecer sem dietas, né? É só parar pra pensar, né? Ó, todo mundo tenta fazer dieta a vida inteira. E muito pouca gente pode ter certeza que tem resultado. Então, assim, você consegue um resultado aí, volta depois, né? Fica naquele efeito sanfona. Emagrece, engorda. Ou seja, não sustenta o resultado, né? E toda vez que fala em dieta, as pessoas já associam com coisa ruim. Então, ninguém quer fazer dieta, né? Dieta é fechar a boca, é passar fome. Ninguém quer fazer dieta. Vamos lá, é possível porque a gente vai focar nos exageros, né? Então, que nem as pessoas fazem dieta, mas no final de semana, ou às vezes no final do dia, né, à noite, tem exageros, ou seja, chuta o balde, jaca, né? Igual o pessoal fala, vamos jacar, vou chutar o balde. É basicamente isso, né? E aí, isso que faz com que a pessoa não consiga manter esse resultado. Então, ela fica horas ali, né, na restrição, horas chutando balde, né? E a gente vai fazer o que nessa abordagem? Entender o porquê desse exagero. O que está por trás desse exagero, né? Por que que a pessoa vaca? Por que que ela está tendo esse impulso de sair de uma regra que ela mesma se colocou, né? Já existe a Exatamente. emocional ali, vai. E aí, continua. Exatamente. Então a gente foca, né, traz ali na hora que acontecem esses exageros, quais emoções que estão presentes, né, quais sentimentos que estão ali presentes, para entender o porquê, qual que é a muleta da comida, vamos dizer assim. A comida tá vindo suprir o quê ali, né? Então, que nem hoje, o pessoal fala muito assim, eu como por ansiedade, né? Hoje virou assim, todo mundo fala, eu como por ansiedade. Ok. Mas o que é essa ansiedade, né? Que sentimento que está presente ali na hora que você está comendo, né? Eu como por ansiedade. Tá, mas o que é essa ansiedade? Então a gente pergunta, né? Vai questionando o que aconteceu no dia, o que você sentiu realmente no dia, né? Qual foi esse sentimento na hora que você estava comendo, que sentimento que veio, né? Então vai trazendo, vai puxando ali, questionando para ver o que vem. E aí a gente descobre, na maioria das vezes, justamente o que eu falei, né? A comida tá vindo para fazer o quê? Para suprir o quê? É uma falta? É um descanso? É para acalmar? Então, ela tá servindo de muleta para qual sentimento? Para qual emoção ali, né? E enquanto a gente não olha para isso, não adianta. Não adianta, pode fazer 1000 dietas, pode fazer o que você quiser, o melhor profissional, a melhor dieta que for. Porque você sempre vai ter ali aquele calinho do sentimento por trás, né? Você é muito inconsciente, você não sabe o porquê você come, né?
Você só sabe que você faz as dietas e não consegue manter o resultado. Aí você fala, eu sou indisciplinada, eu não tenho força de vontade. Mas como é uma questão ali de sentimento, né? Tá muito profundo, não há força de vontade que vença, né? Você precisa olhar para aquilo, você precisa entender aquilo, né? Entender qual a muleta que a comida tá vindo servir ali, né? Então, enquanto não olha para isso, não consegue ter o resultado. E aí, em conjunto, né, com entender o porquê você come, entender os sentimentos, as emoções que estão presentes ali, né? Vai diminuindo esses exageros, porque daí ela vem para suprir alguma coisa, a gente descobre isso, né? Então já começa a diminuir esses exageros. E a gente trabalha também questão de crenças, por exemplo. Então tem gente que tem crenças relacionadas à alimentação, né? E isso atrapalha ali, gera comportamentos que não são legais com a alimentação, né? Trabalha também a questão de rotina alimentar mesmo. Então, é uma rotina muito bagunçada, a gente organiza juntos. E é legal isso porque, geralmente, quando as pessoas pegam uma dieta para fazer, elas precisam mudar tudo da noite pro dia. Então, elas fizeram, sei lá, resolveu fazer dieta com 25 anos. 25 anos comendo tudo largado. E aí pega uma dieta na mão ali e quer mudar da noite pro dia. Né? E aí precisa de muita força de vontade para aquilo. E se acontece alguma coisa no dia, né, que mexe um pouquinho, que desestabiliza, a primeira que vai embora é a dieta. É a alimentação, é a primeira que você chuta longe, que você não quer mais saber. Aí você começa toda segunda-feira, né? Exato. Segunda-feira, agora começa a dieta, e na outra segunda-feira você começa de novo, porque lá para quarta, quinta, a dieta já era, né? Exato. Você consegue sustentar a dieta 2 dias no máximo. Então, assim, a gente pega refeição por refeição, sabe? Então, vamos organizar primeiro o que é mais fácil de acontecer aqui. Vamos fazer acontecer o café da manhã para que seja um café da manhã legal. Vamos melhorar a qualidade da sua alimentação, vamos colocar alimentos que agregam, né? E vai fazendo os ajustes necessários, né? Para a alimentação em si, mas voltada em refeição por refeição. Quando estiver acontecendo o café da manhã, já tá legal, já tá fluindo. Vamos pensar na outra refeição agora. E melhorando a qualidade assim. E aí, no final das contas, isso se torna um processo leve, né? Isso torna um processo leve, não igual a dieta, que todo mundo pensa que é difícil, que tem que fechar a boca, que não sei o quê. Isso deixa o processo leve e algo natural para a pessoa. Então, ela começa a se alimentar melhor, ela começa a ter hábitos bons de uma maneira natural, de uma maneira que flui, que dá certo para a rotina dela, que dá certo com os gostos dela. Então, se ela gosta muito de pão, ela não precisa abrir mão do pão. Vamos colocar o pão ali, entendeu? É essa a rotina. Então fica muito mais fácil da pessoa conseguir os resultados, porque ela não vai ficar nesse tudo ou nada, ela vai ter uma constância, né? É muito louco, porque toda vez que fala em dieta, e para quem está entrando aqui que deve estar passando pelo processo, ou já passou, porque todo mundo tem uma história, né? Que a amiga fez tal dieta e deu certo, a outra tomou remédio e deu certo. Mas quando você vai, aí você fica lá se acabando na academia, destruiu as costas, destruiu o joelho, e aí você vai e emagrece pouquinho, pouquinho. E aí você fala, não é possível, por que que eu não emagreço? E aí a gente tem a parte lógico, emocional que a gente está fazendo aqui, mas a gente tem as cegueiras, né? Porque a gente se boicota nesses jacar, e a gente acha que esse jacar tá dentro, porque come coisa light, mas entope de coisa light, né? Toma refrigerante zero até esgotar, para não dar aquela, para esgotar a saciedade. Só que uma coisa que acontece é a restrição do alimento de um lado faz você fazer o escape do outro. Até a Lê colocou aqui, todo excesso tem uma falta. Claro que é emocional, mas fisicamente, se você tirou de lado uma coisa que você gosta muito de comer, você acaba compensando numa outra, que aí a ideia é a crença de que emagrece, na verdade não te emagrece, te mantém gordo. Exato. Então, assim, você para de comer, você faz o dobro de exercício e não vê resultado. Aí frustra e volta a jacar, né? Porque aí frustrou, né? Exatamente. É muito incrível isso, porque é tipo um gatilhozinho que liga nas pessoas mesmo, né? Por exemplo, eu não posso comer. Você vê assim, pessoas que têm problema de exagerar no final do ano. Eu não vou comer um panetone, um chocotone normal, mas vou comer o diet. Mas aí você come um diet inteiro, sabe? E aí, quando você for pesar na balança, eu compensava que comer um pedaço do normal para saciar aquela vontade que você tava e não comeria o diet inteiro, né? É isso que a gente fez, né? Uma das coisas que me transformou foi isso. Por que que eu não comi o doce? Porque o doce engorda. Cara, come um pedaço. Exato. Ele não vai engordar, engorda comer o doce todo. Aí, ao invés de eu pegar um pedaço de chocolate comum, eu pegava um diet inteiro. Porque a mente da pessoa que está fazendo dieta, ela acha que o diet, Pode. ela vai
Ninguém é ingênuo também, o suficiente. Eu não estou me colocando aqui tão infantil, se bem que às vezes a gente é, né? Tem que assumir que é. Mas a gente acha que o diet eu posso comer um pouco mais porque ele não vai me engordar. E não é, é a mesma coisa. É a mesma É a coisa. mesma coisa, é a mesma quantidade. A gente julga que por ser diet, eu posso comer mais. E Exato. ao invés de eu usar o diet na mesma quantidade do comum para diminuir a energia em caloria que ele vai trazer para mim. Exato. É muito uma É. questão assim, de comportamento, de É, crença. e isso mostra, né, que você realmente não tem uma relação legal com a comida, né? Isso mostra muito que não tem uma relação legal. Então, assim, o processo todo, né, que da abordagem sem dietas, né, olhando para sentimento, comportamento, emoções, ajustar a rotina, é para trazer essa relação, essa boa relação com a comida. Você entender que você pode sim comer, que você tem domínio sobre aquele alimento, né? Porque geralmente as pessoas entram nessa restrição e perdem total domínio, né? A frase mais comum que se ouve, eu não tenho maturidade para a comida. Eu não tenho maturidade para o doce, né? Então, assim, vem muito com esse peso, né? Então, é para deixar as coisas mais leves, e daí deixando mais leve, as coisas fluem, né? Que nem eu falei, diminuindo exagero, você vai acabar comendo menos do que você come todos os dias, né? Então, você tem os exageros, você come mais do que você precisa, né? As calorias. Então, quando você entende o porquê você come, diminui os exageros, você vai passar a comer menos calorias, a caloria que você realmente precisa, então você vai emagrecer. Você vai ajustar a rotina alimentar, você vai conseguir ter mais qualidade na sua alimentação, né? Então, não tem como não ter resultado, entende? É que as pessoas estão muito assim, né? Ah, eu preciso fechar a boca, eu preciso fechar a boca. Então, fala em emagrecer e fechar a boca, né? Mas aí é só você parar e analisar quem tá passando por isso. Você fechou a boca várias vezes, isso deu certo? Te trouxe um resultado efetivo? Não, de jeito nenhum, aumenta até, né? E aí, isso a gente já está falando, o pessoal meio que já sabe, né? A gente está, né, meio que no geral, a gente só está trazendo aqui uma lembrança que você está passando pelo processo. Mas uma coisa que a gente queria trazer aqui era o que a pessoa tem de obstáculo com a comida. Qual é a relação que a pessoa tem? Que ela faz? Que ela enxerga? Que é a comida para essa pessoa? Eu acho que isso é a primeira jogada para a gente começar a entender que para emagrecer eu não preciso de dieta, eu preciso me relacionar melhor com a comida. Então eu Exato. queria que você falasse um pouquinho de. Olha, para você ter uma noção, se você tem uma relação legal, já começa por aí. Se você sente culpa, se você sente medo da comida, isso já mostra que você não tem uma relação muito legal com a comida, porque a comida ela não tem que te dar medo, ela não tem que te trazer culpa, né? Tem que ser algo ali natural para você. Então, se você percebe que você tem uma preocupação excessiva com a comida, né? Tudo, por exemplo, eu vou numa festa e eu fico preocupada ali, o que vai ter, o que eu vou comer nessa festa. Então, aquilo já mostra que você não tem uma relação muito legal, né? Era para você ir pensar na festa, não pensar na comida, né? Ou então, meu Deus, minha mãe, sei lá, comprou pão, minha tia comprou não sei o quê, e aí o que eu vou fazer? Como que eu vou lidar com isso? Medo mesmo de comer, ou então quando come se sente culpada, né? Isso mostra muito essa relação que não é legal com a comida, né? E a gente pode usar assim, quando você tem essa relação que não é legal, tem esses dois, né, parâmetros. Então, ou você foge da comida e aí isso vai te deixar cada vez mais longe do objetivo, porque você não tá tendo essa relação legal, né? Você tá fugindo dela, você tá evitando ela. Então, uma hora que você for para ela, você vai acabar comendo de monte, né? Ou então você fica só nessa permissão mesmo, comendo, 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 e eu não consigo, eu não vou comer mesmo porque eu não tenho o que eu fazer, né? E aí. A gente associa que seja a comida que engorde, entendeu? E aí a gente associa com isso, então a gente tira o mal, que o mal é a comida. Que é muito que eu brinco assim, né? Quem atropela as pessoas são os carros ou são os motoristas? E a gente fica punindo os carros, né? Para poder não punir os motoristas. É a mesma coisa da gente. A gente engorda não porque a comida engorda, é o jeito que a gente vê a comida que faz ela engordar. O que a comida Exatamente. representa para você? Né? E é muito interessante isso, né? Como que a gente começa a identificar essas pessoas que têm essas má relações com a comida? Como que você aborda dentro da sua terapia, Carol? Então, primeiro perguntando justamente o que é para ela, né, a alimentação dela hoje. Então, já vem essas frases assim, por exemplo, eu tenho um descontrole com isso, eu não consigo, se eu vou comer, que nem eu falei, eu não tenho maturidade, né, eu acabo tendo exagero, eu como demais. Então, ali a gente já percebe que tem alguma coisinha, né, e vai investigando, né?
Ela percebe que tem uma coisinha, por exemplo, assim, ah, eu fiz. Se a pessoa falou, eu fiz muita dieta e eu não consigo toda vez eu engordo, alguma coisa ali tem, né? Porque o que que faz ela não manter essa dieta, né? Que nem eu falei. É os exageros, ok. Então, o que que faz ela ter esses exageros, né? Quais sentimentos que ela tá buscando a comida para suprir, né? Então, a comida tá vindo suprir o quê ali? Qual o papel da comida na vida dela, né? O que que a comida vem trazer ali para ela? Qual buraco vem tampar? Qual muleta serve? Então, assim, para identificar mesmo, eu vou perguntando, né? Qual que é. Se você realmente sente culpa, se você realmente tem medo, mas não assim, desse jeito. Deixa a pessoa muito à vontade para falar como que é a relação dela com a comida. Então ela vai vir, vai falar, olha, eu já tentei emagrecer várias vezes, eu não consegui, eu não consigo me controlar com chocolate. É assim de lei, o chocolate é o principal de todo mundo. É, eu como chocolate todo dia, eu tento tirar, eu não consigo, eu preciso. Então, quando fala eu preciso, já liga aquele alertinha. O porquê você precisa do chocolate, né? Qual sentimento o chocolate está vindo ali tampar, substituir, servir de muleta para você, né? Então, é justamente isso que a gente vai focar. Quando a pessoa tenta fazer a dieta, não olha para isso, né, Rô? Não olha para isso. Não, Então, não olha olha. só mesmo para. Eu até lembro, porque quando começou o meu processo, né, eu falei, eu preciso saber. E é lógico que eu sou terapeuta há quase 20 anos, e aí, por que que eu não consegui emagrecer? E é uma frustração, cara. A gente entende da emoção, sabe que a emoção está envolvida, mas onde está em você? Então, assim, é querer ver o seu mais profundo, o buraco, o seu vazio lá dentro. E o que que me preenchia? A comida. Tem gente que preenche com drogas, com álcool, com, né, com vários vícios no geral. A gente até entra nesse processo de entender que a própria comida seja um vício, mas e o vício para tapar um buraco existencial que a gente tem. E eu lembro que nas primeiras conversas que a gente teve, que é essa abordagem, né? Que horas que você come? Né? E aí então a gente fala, no almoço, na janta. Tudo bem, fora isso, quando você come? E aí a minha cegueira, porque eu não via que eu estava comendo fora. E aí você vai perguntando com a sua sutileza, né? E a gente chegou num ponto que eu lembrei de quando eu era criança, e aí que tá, começa ali o processo, de que eu fazia que a comida fosse para mim uma forma de recompensa. Porque eu lembro que minha mãe falava assim: olha, a cada capítulo que você lê desse livro, ou cada lição que você fizer, você vai lá e pega uma bolachinha. Você vai lá e pega um chocolatinho. Então eu estava me condicionando como se eu fosse um cachorro feito uma atividade, ganha um presentinho, um petisco. E eu entrei nesse looping e hoje estou adulta. Então, quando eu tinha que fazer alguma atividade que eu não gostasse, geralmente está associada com atividades que a gente não gosta, então a gente se dá um presente. E eu comecei a perceber que eu faço isso com tudo. Então, aí, vamos supor, eu estou frustrada com relacionamento. Já que eu não tenho a pessoa, eu posso comer. Então, eu saía para almoçar sozinha. Então, assim, todas as vezes que eu saía porque eu estava frustrada, era para comer. Por quê? Porque era o petisco que estava lá dentro. E eu não tinha feito essa associação. Então, olha onde vai, é lá no fundo. É muito no Entendeu? É fundo, muito legal. É Eu muito vou no contando fundo. muito, eu posso contar, né? Aí, se você quiser contar de algum paciente, fique à vontade, porque o pessoal está assistindo, eles querem ver se identifica com alguma coisa. Eu acho que alguém vai se identificar com os petiscos aqui, que a gente é muito, muito, né, condicionado nessa ação, né, de presente depois de uma atividade. Isso é muito comum a gente fazer com criança. Só que associar isso com comida foi o que eu fiz. E isso, no final, me colocou numa situação. Você tem algum caso de legal que pode ser de uma outra coisa? Aí, ó, já se Já identificou. se Ó. Isso que eu falo, identificou. a gente vai contando as coisas e vai identificando os outros, né? Até a Lê colocou assim, ó, se fechar a boca fosse emagrecer, né? É uma crença limitante, né? Por quê? Porque a gente olha lá na Etiópia e vê o pessoal passar fome e é magro. Então, é lógico, vou fechar a boca e eu vou emagrecer. Mas não é assim. Às vezes, tem pessoas magras que comem muito mais que pessoas gordas. Não é a comida. Não é. E eu tô dizendo que não é a comida. Vamos lá. Então. Tudo eu comemoro. Você tem, então, vamos lá. Vamos trazer mais casos aqui para o pessoal se identificar. O que Ó, você... tem um caso, assim, de questões mais profundas e tem os casos de questões mais, assim, por cima. Vai, um bem profundo, que inclusive eu comentei ontem no Stories, porque esse foi realmente, né? No questionamento, a gente identificou que a pessoa buscava beliscar também num período só. Então, durante o dia, ela não passava o dia beliscando, mas ela buscava beliscar num período, né? Então, período da noite ali que ela estava sozinha.
E questionando, né, entendendo qual o sentimento que vinha ali na hora que ela estava comendo, porque ela não precisava comer bastante para se sentir cheia, ela ia beliscando em pequenas doses. Ela trouxe a palavra carinho, né? Então ela estava usando. Só que assim, que nem eu falei, né? Isso é questionando, não é assim de primeira. Ah, o que você sente? É falta de carinho. Não, né? Você vai conduzindo, você vai, né? A pessoa que está dentro do processo, ela tem que se abrir. E ela tem que estar com a mente aberta, que são as coisas menores. Exato. Isso até a gente fala muito aqui no Decodificamente, que a dor, o que você criou no seu corpo, e hoje a gente está falando de excesso de peso, alteração de forma do corpo, você criou essa forma porque você está com um processo emocional e é desse tamanhinho. Quando você está aberto a ver isso, transforma a sua vida. Transforma, gente, porque é pequeno. Mas é a vergonha de ver que você está preso numa coisinha desse tamanhinho. Que É, legal. e outra, querendo ou não, né, Rô? São questões profundas que mexem com a pessoa, né? Às vezes dói um pouquinho, né? Você não quer realmente ver aquilo, né? É uma dor que você tem ali. Então você tem que estar disposto. Por isso que eu falo que é muito terapêutico, né? É o olhar assim da alimentação, da nutrição, mas é muito terapêutico. Então precisa estar disposto. Tem gente que realmente não tá, não quer ver, né? Ah, eu não quero ver isso agora porque dói. Então tá cada um no seu processo, né? Não tem problema. Mas aí a pessoa já tem essa consciência de que não é uma falta de vontade, não é uma falta de disciplina, não é uma dieta nova que ela precisa seguir, que ela tá usando a comida para suprir aquele sentimento. E aí tudo bem se ela não quer ver isso agora, se ela não quer resolver isso agora e quer continuar usando a comida para suprir. É a escolha dela, né? Mas ela tem que saber que ela não vai sair desse resultado, porque a comida tá vindo tampar aquele sentimento ainda, né? Mas então, a gente conseguiu chegar nesse assunto aí, né? Que era um carinho que ela buscava com a comida, e era questões profundas ali, com relacionamento de família mesmo, né? Então, assim, que nem eu falei, tem que estar disposta, porque querendo ou não, traz à tona coisas assim que ela precisa ver, que ela precisa resolver. Mas aí ela já sabe, toda vez que ela vai comer, que na verdade aquela comida não vai trazer o carinho que ela tá buscando, né? Apesar de ter essa falsa impressão que traz, não resolve, né? Aí, Então, a pessoa tá lá atrás, que é o que dói, na verdade, porque tá gordo e comendo, tá sarando, na verdade. Não é o problema. O problema não é estar gordo. O problema é ter que encarar lá atrás a falta da mãe. Lá exato. que dói. Lá que dói, né? Aqui, a Ale perguntou sobre anamnese, mas a gente já volta, porque aí a gente muda de assunto. Só para a gente frisar aqui, a Karine fala: eu percebi que eu começo a comer muito à noite, e era o tempo que eu passava mais com a minha mãe na infância, que é um processo de suprir, né? É, Estou com a minha mãe, então eu vou comendo a minha mãe, eu vou pondo o TT da minha mãe, né? exato. Uma das fases da análise, a gente sabe que é a fase oral, que é a fase do TT, a fase quando a mãe está amamentando. Então, isso remete a essa carência. A comida é uma fase oral e ela está remetendo o processo de falta, da carência dessa mãe. Aí tem que fazer, entender que lá atrás está um processo. E tem que estar pronto para também dissociar que a comida é que satisfaz. Então, o primeiro passo que a Carol traz é dissociar que a comida traz o processo de carência. A comida não tem problema nenhum. O problema é a tua carência. E como você supre, porque a comida é um dos jeitos, e a pessoa, quando é no caso da Karine aqui, que era na infância, e a pessoa já está beirando 30, 40 anos, ela já supriu não só com a comida, a mãe dela, ela já supriu com as amizades, com os relacionamentos, com o emprego, com o jeito que ela é. Então, quando ela tira a comida, ela começa a descobrir que tem outras coisas que ela também supria a É, carência lá atrás. É um buraco sem fundo, né? Mas é. quando você tira uma perna deste padrão, todos os outros se propiciam a terminar. É muito É, maluco isso. porque você está disposto a olhar aquilo realmente, né? Então você começa a ver que onde mais você está recorrendo ali para tampar essa carência, né? É muito É isso. a Karine falando aqui à noite, né? O que, que é a noite? A mãe ficava com ela à noite. E por que, que ela lembra da mãe só à noite? Qual o processo que estava acontecendo na vida dela? A mãe era, se era infância, não tinha que estar o dia inteiro? Por que, que a mãe só estava à noite? Aí já começa a descobrir coisas ali, até pelo relato do paciente falando. É. Aí a gente só dá uma. A gente vai ficar falando das coisas, e a gente fica passando muito Mas tempo, aí fica tem um outro caso que já envolve um pouco a crença também, né? Que é um rapaz que eu atendi que ele tentava emagrecer várias vezes, também não conseguia, né? E aí questionando a gente descobriu que a mãe dele falava muito para ele que ele não podia deixar a comida no prato, que ele tinha que comer para ficar forte. Ele tinha passado por um processo na infância que ele ficou muito doente.
E aí, o pessoal, antigamente, né, aí associava quanto mais gordinho, mais saudável, né, as crianças. Então, tacava comida nele e falava que ele... Ai, o bom é que ele não para de comer. Sempre ele ouviu essa frase, sabe? Então, quando a gente estava no processo, ele trouxe. Eu ouvia muito que o bom é que eu não paro de comer. Então, toda vez que ele passava por alguma dificuldade, que ele precisava ser mais forte, ele recorria ao quê? A comida. Olha como que vem, né? Como que tanto você ouvir aquilo, você implementa aquilo e leva para sua vida, né? Você falou uma palavra que é uma das coisas que a gente faz aqui, que qual é o motivo da pessoa estar maior? Porque o gordo, ele fica maior, né? E aí, por que que ele quer estar maior? E a gente sabe que existem 3 princípios básicos, né? Eu ensino muito aqui com a psicossomática, que é a pessoa querer ser vista, ela quer ser protegida e, ao mesmo tempo, ela precisa ser forte, porque ela passou por algum processo que ela teve que ficar fraca. No caso, foi uma doença. Mas tem pessoas que passam por aprovações, por vergonha. Então, ela tá grande, é como se fosse uma camuflagem de um bicho. Então, o bicho é pequenininho, mas quando ele abre a asa, ele parece um bicho grandão. E a gente faz isso com o nosso corpo. Então, assim, o exigir é ter atenção, é a carência. Junto com ser forte e junto também com ser protegido. Se proteger atrás de uma malha, né, de gordura. Então, assim, essa tríade de proteção, exibir e o ser forte é uma base emocional que faz você mudar seu corpo. Isso é interessante que você acaba de falando isso, né? Ele queria ser forte, e ser forte tinha que estar sempre comendo. Ele não fez associação. Então a gente agora tem que entender por que que ele quer ser forte. Perante ao que na vida dele ele se sente pequeno. Aí muda todo o projeto. Aí a dieta não encaixa mais. E quando a pessoa percebe que ela está nesse momento, e ela fala, mas para que então que eu preciso disso? Automaticamente a fome vai embora. E eu estou te dizendo isso porque eu já estou há 20 dias. Agora, quer dizer, mais de 20 dias, a gente está há 2, 3 meses, né, Carol, falando? A gente está conversando. Mas dá um clique faz uns 20 dias. Porque eu consegui perceber, primeiro foi do petisco, que era o processo de me satisfazer onde eu estava, né? Na verdade, a tarefa era ruim, então eu compensava. Eu fazia a compensação ali. Depois eu percebi que eu tinha um processo de proteção, porque lá na infância eu me senti vulnerável, então eu hoje ser gorda e grande, isso não foi agora, foi quando eu comecei a engordar. E é interessante na anamnese, e aí eu queria até falar sobre isso, que eu não sei, eu nunca assisti esse programa, Lê. Você explica para mim um pouquinho mais o que ele fala, ou se você sabe, Carol, depois você me fala. Deixa eu ver. Mortais. Mas só para falar aqui, o que acontece? Na anamnese que a gente faz, que a Carol faz, né, também, ela vai aonde você engordou, quando você começou a engordar. Essa pergunta para mim foi... E aí eu lembrei que minha mãe falava, que aí sempre vai estar a mãe envolvida. Gente, comida tem mãe. Pode procurar que tem mãe envolvida ali. E falta do pai, que é a falta de proteção. Também pode procurar que tá ali. Aí eu lembro que minha mãe falou assim, quando a sua irmã nasceu, e eu estava na outra cidade, porque eu fui ter a sua irmã na outra cidade, quando você chegou para me visitar, você tava uma bola gorda. Então, gente, eu tinha 1 ano e meio, quando a minha mãe olhou para mim e falou, nossa, você engordou porque eu te deixei 1 semana sozinha. Então, olha o primeiro ponto. Não fui eu que lembrei. A minha mãe me lembrava. E ela sempre falava isso em todas as festas. Ai, quando a Renata nasceu e a minha filha ficou com a minha sogra e com a minha cunhada. Quando elas chegaram lá para me visitar, para conhecer a irmãzinha, a Roberta estava enorme, ela estava uma bola. E então essa associação da ausência da mãe me fez engordar de bebê. Você acha que já não tem um espelho, já não tem um reflexo ali? Que tá sempre sendo mostrado ao longo de toda a vida, toda vez que eu fico carente, eu não quero estar gordinha para quando eu chegar na minha mãe e eu ver a minha irmã. Então, assim, olha que interessante isso. E é engraçado até, eu já assisti esse programa já algumas vezes, é bem legal esse programa, assim, mostra muito como que é Você sabe qual que é? Não, é que assim, eu já tinha visto esse programa, mas eu não tinha entendido quando ela falava casos de abusos nas anamneses. Abuso da pessoa. Eu achei que a pessoa estava tendenciando durante a anamnese, eles descobrem abuso. Muitas pessoas foram abusadas, né? Isso eu vejo aí numa outra perspectiva,
quando eu começo a perceber alteração de formato de quadril, alteração de lombar, alteração de perna, que a gente começa a fazer a sondagem de anamnese nessas meninas e meninos também, tá? Que tem bastante, não é só em mulher que existe abuso, existe no menino também, no homem. E eu tô já chegando que 95% é pouco, eu acho que é 100. Porque eu começo a entender que não é pode ser que não existe um abuso real, pode ser que existe um abuso imaginado, só que como é um mundo de criança, ela tem essa imaginação. E o abuso não precisa ser só sexual, pode ser um abuso violento, um abuso de submissão muito, a criança se sentindo muito submissa, muito vulnerável, sem poder se expor. E isso na pequena infância, então até uns 5 anos de idade, e depois na pré-puberdade. Então, entre os 8 e 14 anos, muitas vezes isso aparecendo ali. E todas as formas de abuso. Abuso sexual do outro, abuso de autoridade, abuso com violência, eu vejo isso. E aí a pessoa precisa, então, agora estar forte perante aquele abuso. Então, entra forte e protegida. Aí entra esse aspecto. E sabe também uma coisa que acontece bastante, correlacionando, lógico, isso também está super correlacionado com a alimentação, mas ela não quer estar vulnerável, ela não quer ter um corpo bonito para não chamar atenção, né? Então, por mais que conscientemente ela queira emagrecer, talvez, né, para caber em roupas, enfim, para se sentir bonita, inconscientemente não, porque quando ela tá com um corpo mais bonito, mais à mostra, ela chama atenção, que remete lá na infância, e o corpo tem que proteger. Então tá tudo muito ligado uma coisa com a outra, né? Liga. Eu associei comigo, né? Foi a sensualidade. Então, assim, porque eu estava olhando a sensualidade como sexual e como uma coisa vulgar. E não tinha nada a ver, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque vulgaridade é uma coisa ideológica, sensualidade e sexualidade é uma atração, que eu posso ser sensual e sexual sem ser vulgar. Na verdade, o vulgar não tem nada a ver. E eu estava associando muito com isso, então, lógico que eu estar fora do peso, eu não ser atraente, isso me fazia ser vulnerável. Porém, a gente escapa. Porque como eu tenho que aprender sobre sensualidade e sexualidade, porque isso é um tabu na minha cabeça, então o que acontece? Eu mesmo estando acima do peso, eu exalava isso, sensualidade e sexualidade. E eu não conseguia me proteger. Por quê? Porque a parte de sensual não tem nada a ver com tamanho, não tem nada a ver com forma. Porque a sensualidade é essa troca energética. Então aí eu estava fazendo o quê? Aí eu já comecei a escapar para outros processos, que era um processo de me intelectualizar e não mais me mostrar. Por quê? Porque se eu estivesse dentro de uma sala, só online, eu não ia me mostrar. Então eu fui entender um lado do corpo, porque eu tinha que emagrecer, para eu entender a minha personalidade. Por que eu estudo tanto? Olha onde eu fui. Por isso que a mudança... vai para coisas muito além, né? Então, porque é isso, porque o estar gordo e fazer dieta é uma coisa muito superficial, não tem nada a ver. Você consegue, é lógico que é físico. Se eu tiro a comida e aumento o exercício, o músculo vai trabalhar e vai perder a parte que a energia que ele vai usar, vai ser aquela energia que está lá de gordura. E num curto espaço de tempo, ou num longo, no que seja, se você tiver se você for uma pessoa que é persistente, se porque existe uma constância, né? Você consegue emagrecer. Aí você vai ver vários casos de sucesso, todos. O problema tá quando a pessoa cansa. Por quê? Porque aquela utopia de fazer exercício sem parar e parar de comer é uma prisão para si mesmo. Então, quando ela cansa, quando ela explode, ela volta a engordar. Só que quando ela volta a engordar, traz duas coisas. O primeiro é a frustração e a falência de ter feito um processo e depois teve recaída. Isso é péssimo para uma pessoa que ela tem um foco. Ela não pode errar. Então, ela já tem problemas emocionais no erro. Aí, quando ela volta no tempo e aí ela cai em si, que ela tá gorda de novo, ela volta para o looping e aí piora mais a situação do lado passado. Por quê? Porque sempre está em cima daquilo. O processo é emocional e geralmente está na infância. Exatamente. Geralmente. É exatamente isso. Ela falou aqui, ó, é bem isso mesmo que acontece. Ela definiu tudo. Ela é elogiada quando emagrece. E isso remete do inconsciente dela. Então, ela engorda novamente, né? O problema do abdômen, aí eu trazendo um pouquinho para a Karine, e um pouquinho de análise corporal, que eu falo um pouco aqui na página, não sei, tem alguns aspectos que a Carol fala da terapia, de como ela aborda, e tem outros que eu abordo, e a gente está aqui junto para isso, para a gente poder mostrar para vocês que tem N pontos de vista, todos eles mostrando que não é a dieta que vai te emagrecer.
E aí, no caso da Karine, é interessante, quando a gente engorda na barriga, tem duas coisas interessantes na psicossomática da barriga. Primeiro que barriga é onde está o bebê. Então, às vezes, engordar na barriga é mostrar para si mesmo e para o mundo que você está gestando algo. É muito comum. E aí nunca chega, nunca chega, nunca chega, tá? É aquela gestação enorme, mas você está gestando algo. Só que você não tem atitude para que aquilo manifeste. Então você só fica lá na ideia. E o outro é, você precisa ser gordo na frente, porque quem você encara, você tem que estar alterado da forma. Mas nas costas, geralmente você está mostrando para o mundo. Então, geralmente quem engorda muito na barriga, engorda também na bunda, ou deixa a bunda até mais arrebitada, porque na verdade eu estou mostrando, olha, na frente eu não posso mostrar que eu sou bonita, mas atrás eu posso. Tem muito lance do yang, sabe? O que você quer, na verdade, e o que você não pode querer. Então fica na frente. Percebe isso daí? Por isso você engorda mais na barriga. Porque a barriga, ela tá o quê? Meio que afastando todas as pessoas que estão vindo na sua frente. E, ao mesmo tempo, é um processo que você precisa mudar, mas você não tem atitude. Então, você só fica esperando acontecer a mudança. Esperando, esperando. A barriga tem isso. Vamos lá. Que mais? Tem uma outra questão também que é legal, que o pessoal fala, que já vi acontecer e o pessoal traz bastante, correlacionar, né, ainda nesse assunto que a gente comentou agora, correlacionar quando a pessoa tá mais magro, com um corpo mais bonito, né? Ela não vai ser notada pela sua eficiência, e sim pelo corpo. Então, se é uma pessoa que gosta muito, né, de estudar, de mostrar que, né, inteligente, tem esse perfil mais assim, ela também acaba sendo um pouco mais assim, né? Não quero ser vista pela minha aparência, eu quero ser vista porque eu sou inteligente. Então, inconscientemente, ela se sabota para estar sempre acima do peso, né? E não ser vista ali como bonita, e sim como inteligente, porque tem essa associação. Essa foi minha história. Quem me acompanhou aí em 2014, 2015, eu fiz uma dieta louca, aquela da Ducan, e é que eu defendo, mas vamos lá, que a Carol me mostrou que não precisa ter essas funções. Mas o que aconteceu? Eu fiz e eu emagreci 32 quilos. Muitas pessoas acharam que eu tinha colocado balão, tinha feito alguma coisa. Mas não, foi só mesmo a dieta. Eu emagreci 32 quilos em questão de 7 meses. Então eu transformei, eu usava 52, 54, eu fui para tamanho 40. É mudar muita coisa. Né? Mudou, o meu armário mudou, e aí a minha qualidade mudou. Só que o que acontecia? Quando eu saía com alguém, né? Então, eu estava solteira, e eu saía com alguém, eu achava que a pessoa não estava saindo com a Roberta, estava saindo com o corpo da Roberta, porque agora eu estava atraente. E o que mais pegou, e aquele dia foi ódio para mim, eu postei uma foto antes e depois. Claro que eu queria elogio, gente. Lógico que eu queria elogio, porque a gente não faz as coisas inconscientes, né? Conscientes, a gente faz inconsciente. Só que, um pouco antes daquilo, eu tinha postado que eu tinha feito mestrado, que eu tinha feito especialização. A minha área da odontologia, para quem não sabe, eu tenho essa formação, mas eu mostrei os meus avanços dentro da minha área, que é a minha área de consciência, a minha área de intelectualidade. E ali teve, legal, parabéns, lá, né? Deve ter tido uns 10. Quando eu coloquei que eu tinha emagrecido, mas teve gente que até não me conhecia que veio falar parabéns. Aí, aquela hora, eu falei, cara, eu sou um corpo, eu não sou uma mente. Aquilo me deu um balde de água fria na minha cara, porque era tudo aquilo que eu não queria ver, porque eu tinha preconceito, e eu vi. Então, ali, acabou comigo. E olha como eu estava pequena. Porque eu estava vendo aquilo, que o meu corpo era mais, né? Ele não é tão importante quanto a minha mente. Eu posicionei. Aí, quando o mundo mostra aquilo que eu tenho maior crença, eu fiquei pior ainda. Então, olha a pequenez da Roberta. E por esse tempo todo que eu engordei, eu estava ainda baseada nessa crença. Porque eu achava que o corpo é fútil e a mente que é a nossa sabedoria, que é a nossa evolução. E não tem nada a ver, porque se eu não tiver um corpo, eu não tenho mente. Mas se eu tenho uma mente quebrada, eu tenho um corpo quebrado. Então a gente tem que associar que é os dois. Os dois. E aceitar o elogio, né? Porque aí foi um balde de água fria, porque eu não queria elogio do corpo. Eu queria elogio da mente. Exato. E aí não veio de novo. É uma droga. Mas você tá certo. E olha que legal que isso você está trazendo exemplos seus, né? Então, para o pessoal ver o quanto de coisa que tem relacionado com esse processo, né? Então, a questão do corpo, que nem você falou agora, né? De ser vista pelo corpo, não pela inteligência. A questão lá da mãe, que te, né, dava um agrado. Então, são várias coisinhas que aconteceu, que a gente descobriu nesse processo, né? E isso acontece com
A maioria das pessoas. Então, você olha, vem falando uma coisa, mas conforme você vai conversando, aparece a crença, aparece o sentimento, aparece coisa de comportamento, aparece de tudo, né? Várias coisinhas que tem esse descontar ali no final da alimentação, né? Legal. Vamos aproveitar que a gente já está aqui 40 minutos e faz o seu marketing. Me conta, então, como que é a sua terapia, se você faz várias sessões, se você faz grupo, me dá uma sondada, as opções de tratamento que você tem. E se você quiser deixar aqui para o pessoal o seu endereço, o seu contato, eu sei que você ia fazer um teste, não sei se deu certo, então eu já tinha falado aqui. Pessoal, que eu já para o pessoal fazer, para te procurar, para fazer tratamento com você. Vamos aproveitar. Isso, é. Vamos lá. Então, hoje o acompanhamento, ele dura aí 3 meses, né? São 10, 12 encontros, depende muito de cada caso, mas na maioria das vezes são 12 encontros que a gente faz. Os encontros, eles são semanais, né? Então, é preciso que aconteça por semana, porque se não acontecer por semana, a gente perde essa evolução, né? Precisa estar conversando ali toda semana. É terapêutico, não tem jeito, né? Tem que ser toda semana. Eu escapava porque eu sabia que eu já não tinha, não queria encarar, que ela ia brigar comigo. Eu mandava foto, comida. Eu sou Exato, uma exato, paciente é. ruim, Foi bom você mesmo ter assim, falado da foto, é. Então, durante o processo, eu sempre analiso como que tá a refeição ali da pessoa, né? Antes da gente sair mudando tudo, que nem eu falei, a gente começa a olhar os sentimentos, entender o porquê come. E durante as 3 primeiras semanas, eu peço principalmente, né, nas 3 primeiras semanas, para a pessoa mandar foto de todas as refeições. E é assim, gente, que nem eu falo. Não pensem, eu vou mandar foto para Nutri. Não é isso, não é isso. É sempre assim, porque eu não vou fazer. porque é um controle, você fala assim, eu vou fazer o prato ficar bonito. Não, tá feio. Eu pus muito. Gente, mostra o que é, porque ela só consegue te ajudar se você mostrar quem é você. Se Exato. você está enganando ela, ela vai tratar o que é aquele fantasma que você criou, essa enganação aí. E aí não vai ter resultado e a pessoa vai falar, então, não teve. Mas então, você foi, você é. Mas é isso, é. A criatura. E aí eu analiso, né? Vejo como que é a refeição daquela pessoa, onde tem os exageros, eu consigo, né, observar ali, e aí trago, né, durante os encontros ali, o que aconteceu no dia, a gente investiga a fundo o que foi aquela questão. Aproveito também já analisar a questão de organizar rotina, horário, qualidade da alimentação, né? Tudo isso. Durante as 3 primeiras semanas é identificando mesmo como que você come, o que você gosta, seus gostos, seus horários, né? Pra gente trabalhar em cima do que você é realmente, né? Que nem você falou aí. Então não adianta fazer um fantasminha aí, porque não vai dar certo. E aí, às vezes, acontece, né, de durante o processo ali a pessoa tá evoluindo super bem, então ela não tem mais muitas questões ali para trazer, né? E aí a gente passa para 15 dias, né, 10 dias, vai de acordo com cada pessoa. Então, isso também não tem problema, tá? Tem vezes, tem gente que fica, né, semanal aí durante os 3 meses, mas tem gente que já não, que já deu ali os 5, 6 encontros, já dá para começar a espaçar. E aí eu faço sempre um bate-papo antes também para entender como que a pessoa tá, né? Ver realmente quantas vão ser necessárias, né? Que nem eu falei, 10, 12 é o que geralmente acontece. Mas às vezes é uma questão mais pontual, pode ser um pouco menos também de encontro, né? Então eu faço esse bate-papo antes para entender que nível a pessoa tá, quais as dificuldades dela, ver se ela realmente está disposta, né, a esse processo, se é o momento dela, porque também às vezes pode acontecer de não, né? Que nem a gente falou, pega várias questões ali. Muito E profundo, eu né? falo bastante sobre isso nas minhas redes sociais, né? Então, quem quiser entender mais, quase todo dia eu tô ali postando stories, falando um pouco sobre como que é os atendimentos, né? Trazendo relatos aí de como que é os atendimentos. Sempre dou um spoiler ou outro dos atendimentos que tem, faço conteúdo. E hoje, né, para quem tá aqui na live, na verdade a live vai ficar gravada, né? Bom, se Tá. ficar gravado, vai? Deu certo? Até agora você não apareceu. Não sei se na hora da gravação vai estar com a tela dividida. Se Tá. tiver, ok. Se não tiver, a gente faz um outro encontro e a gente faz uma. Mas assim, o pessoal que está assistindo agora, e a gente deixa na legenda o seu endereço eletrônico, o pessoal entrar no seu Instagram. Deixa eu É pôr aqui. arroba Carolina Braz Luiz. Braz com Z, Luiz com Z. É esse eu posso deixar aqui também por escrito, mas acho que fica depois, né? Tá aqui, ó. Quem está lendo, está aqui. Isso. E aí, o que eu combinei para vocês, né? Se vocês quiserem ter essa noção, se vocês têm uma boa relação ou não, então, tipo, assistiu a live aqui, mas ainda ficou na dúvida, não sei se isso é para mim, se eu realmente tenho isso.
De qualquer forma, se quiser só saber como que é a sua relação com a alimentação, eu fiz um teste bem rapidinho ali, são 6 perguntinhas, tá? É de sim ou não, então é bem basicão mesmo. Manda um eu quero, eu tava na live lá pra mim, no direct, que eu te mando esse teste. E aí quem fizer o teste tem 10% de desconto no acompanhamento. Então Olha tem até aqui. descontinho. E aí sim você já começa a ver pelas perguntas o que você já está fazendo, porque as perguntas você já vai ter ideia. O que você Isso. já está fazendo. E E se aí por é um legal. acaso a live ficar gravada também, daí eu vou deixar para quem assistir, ó, tem uma semaninha aí ainda, né? Até o dia 15. E Até o dia 15, quem assistir, manda lá, eu assisti a live da Rô, quero fazer o teste. Quem fizer o teste já tem 10%, tá? Porque daí já vai identificar e aí já tem 10% de desconto no acompanhamento. você vai gostar. Você vai gostar, viu, Karine? Porque é bem legal, é uma abordagem diferente. A Carol é bem sutil, assim, não é que nem eu, assim. Eu falo que eu tenho uma faca, sabe, bem grande, né? Que eu vou cortando tudo. São perfis Mas diferentes, né? Você já vem com o fogo todo. é, terapias, né? A gente começou numa troca, né? A gente se conheceu num É. grupo, ela precisava de terapia e eu precisava emagrecer. Eu falei, vamos embora. Que eu já E sabia que era nossa, como que eu aprendi, né, Roberta? Pelo amor de Deus, eu aprendi demais, demais, duas, meu nós Deus. duas. Isso é também uma outra coisa até buscando, porque o pessoal que acompanha aqui a página são pessoas que elas estão começando a entrar nessa área de terapia. Então elas ainda não são terapeutas, estão com medo, mas tem aquela chama, né? Aquela coisa interior, que é como a Carol também começou, né, na vida dela. É muito interessante, né? Porque a abordagem dela de ser uma terapeuta nutricional também era o que ela precisava de ter de autoafirmação na vida dela. Então, aí é um olhar terapêutico. Então, a gente sabe que esse pessoal que está assistindo a gente aqui agora, para não ficar com medo, você consegue adaptar a sua profissão para terapia, para todas elas. Aqui, a Carol é nutricionista. A semana que vem, a gente vai falar, dia 14, é com quem? A semana que vem a gente vai falar com a Roberta Suzane, que a gente vai falar sobre consagração do ventre. E olha que interessante, é uma terapeuta falando sobre o feminino, o sagrado. E ali também tem o olhar da terapia da infância. E do que a gente vai associar ali? Ela vai fazer bastante disso. O que é candidíase, endometriose, mioma e as doenças que estão relacionadas. Mas no dia 21, eu vou trazer cartomante, a Fernanda Cartomante, e ela associou todo esse processo também de terapia dentro da cartomancia. E a doutora Lei, que estava conversando com a gente aqui até agora, ela é veterinária e ela faz integrativa humano animal. Então, o que o animal mostra, na verdade, é o que o humano estava mostrando. Então, assim, para curar o animal, tenho que entender e curar o humano, porque senão não tem cura. E o doente, né, na verdade, que é o pet, fica com doenças crônicas. Por quê? Porque o humano não associa. Então, é esse movimento aqui que a gente precisa entender que é terapêutico. E, claro que emagrecer e engordar não é só uma questão física, é uma questão emocional, terapêutica. Então, isso que é interessante, foi bem gostoso aqui de fazer esse bate-papo aqui hoje. Então, Karine, você vai gostar muito, procura a Carol. Pessoal que está assistindo aqui, se tiver gravado, eu vou pôr aqui embaixo, senão a gente faz uma outra, se não gravar, prepara, porque a gente vai fazer algum outro tipo de encontro, onde eu possa trazer mais, e aí a gente vai ficar melhor para vocês. A proposta de fazer um workshop de regime, não digo, mas de emagrecimentos em geral, como chama, eu estou com uma proposta, aí a gente faz junto, para o pessoal vir, entender, a gente aprofunda mais ainda, porque meia hora, 40 minutos para falar de tanta coisa é curto. Muita coisa, né? Muita coisa. Mas é para dar esperança aqui para as pessoas, e na verdade não é nem esperança, é certeza que você vai emagrecer se você mudar o seu padrão de pensamento. Sim, Não exatamente. dieta. Porque, na verdade, o que faz você comer é um desarranjo emocional. Se você estiver bem emocionalmente, não tem por que você jacar. Não tem por que você comer. Você só come quando tem fome. Uma coisa ontem que eu estava lendo é o seguinte: qual é a diferença de um adulto, tá? Doente, e uma criança, né? Tá lá, criancinha, nenê, bebezinho de tudo. A diferença é que a criança só reclama da vida, só pede atenção quando ela está com fome. O adulto não, ele não tem fome, ele vai pondo para dentro. Ele não come pela fome, ele come ele come pela carência. Ele associou. Claro que foi ali na criança que fez isso. Mas vamos voltar a ser criança. Então, assim, doeu o estômago, é fome? Come. Não deu fome? Não come. Agora, tem muita gente que não tem fome,
certo? Por quê? Porque sabota com outras coisas, porque sacia de outras formas. Mas aí, ó, é bastante papo pra gente falar nos próximos aqui. Não, assunto é o que não falta, com certeza. Porque a gente sabe que aquelas magras anoréxicas, na verdade, elas têm compulsão alcoólica. E aí já é uma outra coisa. Tá magra, tá linda e maravilhosa, mas a compensação da comida mudou por causa do corpo, que precisa estar magro, mas a compensação continua em álcool, em droga, cocaína, né? Essas coisas. A gente acha que isso é só no pessoal mais elitizado. Não é. Tá no meio da gente, porque a gente também tem a bulimia, que a pessoa come e depois vomita. Tem os Ixi, tem muita coisa. Acho que esse a gente vai ficar. A Tá gente legal? marca outra. Vamos. Pessoal que está aqui agora ao vivo, quem assistir depois no gravado, coloque aqui ó, alguns comentários do que quer ouvir sobre esse assunto. Isso, é uma boa. É ligação direta. Então a gente marca e vem aqui falar. Isso. E pode ser no canal dela também, se ela quiser fazer esse movimento lá. Tá legal? Boa, combinadíssimo. Valeu? Valeu, obrigadão, viu? Obrigado você também. Obrigado a todos que estão aqui assistindo. Valeu mesmo. Acho que deu para passar informação, que não é dieta, é a emoção. E que pode procurar a Carol para poder fazer aí um levantamento do que está acontecendo e um tratamento mesmo. Isso, Legal? manda mensagem lá, qualquer dúvida que a gente conversa, só manda mensagem. Beijo para todo mundo. Bom feriado. Obrigado pela presença de todos. E a gente se encontra, então, segunda-feira à noite, que a gente vai falar, então, das nossas... a dificuldade de a gente fazer a nossa clínica, a nossa terapia andar. Que aí a gente vai falar sobre o terapeuta com dificuldade de conseguir cliente, de melhorar de vida. E aí a gente vai falar disso segunda-feira. Então, eu convido todos vocês também. Também. Tá bom? Tchau, beijo. Tchau.